Oi pessoal, seja muito bem-vindo de volta a esse capítulo da reciclagem virtual. Agora nós iremos tratar sobre as habilidades e procedimentos com o paraquedas aberto. Normalmente, após o comando do velame principal, temos sobre a nossa cabeça um velame retangular em perfeitas condições de voo. A primeira coisa que devemos fazer é o cheque visual. Você se lembra tudo o que devemos checar? Primeiro, devemos observar se o formato do velame está retangular, ou seja, se as células inflaram, se elas inflaram da maneira correta, se visualmente o velame está em formato adequado para o voo. Nesse momento, você também deve sentir que está sendo sustentado pelo velame, que o seu peso está corretamente distribuído sobre ele. O próximo passo é checar a integridade das linhas. Elas estão todas conectadas ao velame? Tem alguma que está estourada? Elas estão todas desembaraçadas? E o slider desceu corretamente? Ele se encontra próximo à sua cabeça? Passada então essa primeira etapa, vamos prosseguir para o cheque funcional, onde teremos certeza que o velame está manobrável e em condições de nos trazer em segurança para o solo. Pegue os batoques, solte os freios e execute um flare por 5 segundos. A próxima manobra são curvas de 90 graus para ambos os lados. Lembre-se, sempre olhe para o lado que você vai fazer a curva antes de fazê-la, para ter certeza que a área está livre e desimpedida. Passado os cheques visual e funcional, você deve então se localizar e voar para a sua área de espera. Lembre-se que aqui em Boituva utilizamos a biruta e também uma seta. A seta é muito importante, porque além dela nos mostrar o sentido do pouso, ela também nos indica onde está a nossa área de espera. Tendo localizado a sua área de espera, você deverá utilizar referências conhecidas no solo para então definir o padrão de pouso que você vai executar. Ao se dirigir para a área de espera, lembre-se de procurar por outros velames também, conscientizar-se da sua altura a todo momento e também da sua posição em relação ao solo. Sempre tenha em mente o padrão de navegação a ser executado antes de embarcar, mesmo sabendo que a direção do vento pode mudar até você estar com o paraquedas aberto. Para te ajudar a programar a sua navegação, algumas dicas são muito importantes. Normalmente, para iniciar o circuito de pouso, você deve estar a favor do vento e em uma posição relativamente à esquerda da área planejada para pouso. Em um dia com vento calmo, e se a gente considerar as alturas padrões de 1.600 e 300 pés respectivamente para os pontos A, B e C, as distâncias percorridas entre eles serão aproximadamente as mesmas. Porém, a intensidade do vento interferirá diretamente nessas distâncias. Um dia com vento mais forte fará com que o velame voe mais rapidamente do ponto A para o ponto B, consequentemente perdendo menos altura, e inversamente, do ponto C para o pouso, o voo será mais lento, fazendo com que um velame desça em uma rampa mais íngreme. Então, o correto em dias com intensidade de vento mais elevada é deslocar a área de espera para um ponto mais distante do que em dias com vento calmo. E não se esqueça que outros velames também estarão no ar ao mesmo tempo e, em caso de rota de colisão, ambos devem fazer uma curva para a direita a fim de evitá-la. Outro ponto é que os velames mais baixos sempre têm a prioridade para pouso. Se você se encontrar em uma situação acima e atrás de outro velame, lembre-se que é muito difícil para quem está abaixo procurar por outro velame nessa posição. Então, dê alguma separação segura e espaço para que ele possa realizar um pouso tranquilo. E agora você está na final para pouso. Vamos relembrar as prioridades mais importantes para um pouso seguro. Prioridade número 1. Nosso velame sempre deve estar sobre a nossa cabeça para pouso. Isso significa velame retangular, voando corretamente para frente e sem que estejamos fazendo curvas ou mergulhando. Prioridade número 2. Escolher uma área aberta, segura e livre de obstáculos. Fique atento às outras pessoas, birutas, veículos, árvores e etc. Prioridade número 3. Você deve realizar no mínimo o flare até a metade antes de encostar no chão. Prioridade número 4. Olhar para frente num ângulo entre 30 a 45 graus para ter uma melhor referência com o solo e estar pronto para realizar um rolamento caso necessário. Bom, agora que o pouso foi concluído com sucesso, vamos conversar sobre a melhor maneira de trazer o velame de volta para a área de dobragem. A primeira coisa a ser feita é alojar os batoques novamente nos tirantes principais. Assim que eles estiverem guardados, o próximo passo é recolher as linhas. Junte os 4 grupos de linhas em uma mão e caminhe sempre em direção ao velame, recolhendo as linhas, fazendo círculos. Faça-os grandes para reduzir a quantidade de linhas que você deve carregar nas mãos.
Ao chegar no velame, certifique-se de empurrar o slider de volta para o mais próximo do velame possível, ajudando a carregar o velame mais alto e livre do solo possível. Procure pela célula central, onde geralmente está o label do velame, e recolha-a juntamente com as linhas para reduzir a quantidade de tecido a ser transportado. Recolhendo a célula central, vai te dar acesso à bolsa do velame, como também ao pilotinho. Recolha-os e assim você terá todos os itens em uma só mão e estará pronto para voltar à área de dobragem da melhor maneira possível. Uma maneira prática de caminhar é colocando todo o conteúdo sobre um dos ombros, reduzindo o esforço e deixando-os mais afastados do solo. Fique atento a outros velames enquanto você caminha de volta para a escola, porque é muito possível que ainda haja outros paraquedistas pousando. E aproveitando que estamos falando de pousos, temos que falar sobre a técnica correta do flare. O flare serve para você transformar a energia cinética do velame para frente e para baixo em sustentação. Imediatamente antes do flare, as suas mãos devem estar completamente levantadas, permitindo com que o velame voe em sua velocidade normal. Podemos dividir o movimento do flare em 3 etapas. Primeiro, trazer os batoques na altura dos ombros a aproximadamente 4 a 5 metros do chão. Segundo, trazer os batoques na altura do peito a aproximadamente 2,5 metros do chão. E terceiro, a extensão total dos braços para baixo, aproximadamente 1 metro do chão. Regras que são muito importantes para o flare. Uma vez que você tem iniciado o movimento, jamais retorne os batoques para a posição inicial. O flare é um movimento de mão única, então começou, vá até o final. Apesar de parecer óbvio, eu costumo dizer que o pouso só termina quando acaba, ou seja, certifique-se de terminar completamente seu pouso, prestando atenção ao terreno à frente para possíveis buracos ou irregularidades. Mantenha-se olhando entre 30 a 45 graus à frente e não se distraia antes de ter parado completamente. E quais são os perigos envolvidos nos pousos? A primeira coisa que devemos ficar atento é a turbulência. Em linhas gerais, a turbulência se caracteriza por um ar instável, sujo e pode ocorrer em qualquer altura. Os efeitos da turbulência são mais sentidos à medida que a intensidade do vento aumenta. A turbulência próxima do pouso pode ocorrer por obstáculos como construções, prédios, árvores e etc. Um fato importante é que uma turbulência pode ser sentida por até 20 vezes o comprimento do obstáculo pela qual ela é gerada, ou seja, se você pretende pousar em frente a alguma construção e o vento está vindo por detrás dela, saiba que você poderá encontrar turbulências por até 20 vezes o seu tamanho. Você também pode encontrar turbulência perto de rodovias ou das pistas da aeronave, em áreas onde 2 cores diferentes se encontram e atrás de aeronaves com os motores acionados. Fique atento aqui na nossa área de embarque. Falando a respeito de pouso sobre superfícies líquidas, temos que tomar alguns cuidados e medidas específicas. Se o seu pouso em uma grande superfície de água for inevitável, a primeira coisa a ser feita é abrir totalmente o tirante de peito. Retire-o, mantendo as mãos nos batoques para auxiliar a redução da velocidade enquanto você faz esse procedimento. O segundo passo é girar o velame para o vento e fazer o meio freio. Se você estiver usando um capacete full face, certifique-se de abrir completamente a viseira antes do pouso ou considere também remover o capacete da cabeça. No momento do pouso, lembre-se das prioridades discutidas anteriormente e faça o flare normalmente, mantendo os pés e joelhos juntos para caso haja algum obstáculo sob a superfície. Ao entrar em contato com a água, lembre-se de respirar fundo. Inicie a desequipagem completa do equipamento imediatamente, mergulhe para o fundo, se afastando do seu equipamento, mantendo as suas mãos em frente ao seu corpo para se certificar de não acertar nada sob a água. Se por acaso você se encontrar embaixo do seu paraquedas, empurre-o para cima a fim de conseguir respirar um pouco. Para se livrar do paraquedas, pegue uma das linhas de costura e vá puxando em uma única direção até se desvencilhar. O próximo obstáculo que vamos falar são as árvores. A regra número 1 é evitar ao máximo. Se a colisão for inevitável, a posição de proteção deve ser tomada. Para isso, devemos trazer ambos os braços em frente ao peito, protegendo também o pescoço e os punhos do paraquedas. Mantenha as pernas fechadas e levemente recolhidas como num rolamento. Ao colidir com uma árvore, mire sempre na parte mais forte dela, porque isso reduz suas chances de cair da árvore. Uma vez que você esteja na árvore, não tente descer sozinho, aguarde por ajuda qualificada e jamais pense em desconectar o seu paraquedas principal nessa situação.
Depois das árvores, precisamos falar de fiações elétricas. Se você perceber que irá pousar em qualquer tipo de fiação elétrica, você deve realizar a mesma posição de proteção do caso anterior. O ideal é que você procure girar o velame para ficar o mais paralelo possível com os fios elétricos. Prepare-se para terminar o flare assim que for o momento e também para um eventual rolamento. Caso você fique suspenso em um fio elétrico, espere por ajuda especializada e jamais tente colocar os pés no chão. Falando sobre pouso em construções, temos que levar em consideração dois cenários. O pouso será no telhado ou na lateral? Se o pouso no telhado de um prédio ou outra construção for inevitável, procure se alinhar com o vento de nariz o melhor que puder, desconecte o RSL, procure pousar no centro do telhado, desviando de aparelhos de ar-condicionado, de conduítes elétricos e de outros eventuais obstáculos. Faça o flare o mais próximo do normal e lembre-se que a sua percepção de profundidade pode ficar um pouco confusa pela diferença de altura entre o telhado e o chão. Prepare-se para efetuar um rolamento e assim que pousar, recolha o velame o mais rapidamente possível. Se você não estiver conseguindo recolhê-lo, desconecte o mais rapidamente possível para não ser arrastado. Se o pouso for ocorrer na lateral de uma construção, lembre-se novamente da posição de proteção, colocando os seus joelhos à frente do seu corpo, empurrando a parede, fazendo o flare completo e preparando-se para o rolamento, porque lembre-se que o velame provavelmente continuará voando nessa situação. Agora vamos falar um pouco sobre pousos com vento de través ou de cauda. Imagine que ao realizar o seu circuito para pouso, você percebeu que acabou alinhado com o vento de través ou de cauda. Se você ainda tiver uma distância segura para o solo, vamos dizer em torno de 300 pés, você pode realizar a correção de eixo aplicando a técnica de flat turn, que é aquela onde você freia o velame até aproximadamente a altura dos punhos e sem soltar os batoques, você aplica mais input no batoque do lado para o qual você quer realizar a curva. Dessa forma, o seu velame irá girar perdendo o mínimo de altura. Mas digamos que você se encontra mais baixo, em torno de 200, 150 pés ou menos e percebe que está com vento de través ou de cauda. Nesse momento, você irá pousar na direção que estiver sem realizar curvas baixas. Faça o flare normalmente da melhor maneira que puder e prepare-se para o rolamento. Se a sua velocidade horizontal for maior que a vertical, você deve estar preparado para deslizar. Porém, se a sua velocidade vertical for maior que a horizontal, o rolamento deve ser realizado. E agora que a gente tratou sobre essa série de situações de pouso sobre obstáculos, vamos falar sobre pousos fora da área. De vez em quando, pode ser que você se encontre em uma situação onde você vai ter que pousar fora da área, ou seja, em uma área alternativa. Você se lembra da altura de decisão, onde devemos optar em pousar na área ou abortar e escolher uma outra área segura para pouso? Se você pensou em 2.000 pés, você acertou. Se você escolher um outro campo para pouso, procure por obstáculos semelhantes com os que acabamos de comentar e opte pelo local mais aberto e livre de obstáculos possível. Uma vez que é uma área na qual você não está acostumado a pousar, preste bastante atenção ao relevo do terreno, a pedras e outros objetos que podem estar no solo. Se você se sentir mais seguro, realizar um rolamento nessas situações é super comum. E para aqueles saltos onde após realizar o pouso você precisa cruzar a pista dos aviões? Aqui em Boituva, para os atletas que saltam em algumas escolas é necessário cruzar a pista após cada pouso. Então vão agora algumas dicas importantes. Nunca olhe somente para os lados, sempre busque por aviões que podem estar se preparando tanto para decolar quanto para pousar. Então, dê uma boa olhada também no prolongamento das cabeceiras. Recomendamos segurar o seu velame da melhor maneira possível e manter uma distância mínima de 30 metros da pista para o aumento da segurança. Precisamos falar também sobre as curvas baixas. Se há algo no nosso esporte que pode realmente machucar muito, é o impacto com o solo em decorrência de uma curva baixa. Quando puxamos um batoque com muita intensidade, o velame reage, girando rapidamente e pendulando ao mesmo tempo em que ele afunda. E leva um certo tempo para ele voltar em linha reta. Portanto, devemos evitar as curvas muito agressivas enquanto estamos no circuito para pouso. Se por acaso você se encontrar em uma situação onde percebeu que realizou uma curva baixa e a colisão com o terreno é iminente, jamais volte o batoque para a posição original. O correto é imediatamente puxar o outro batoque para a mesma posição do batoque da curva e então realizar o flare completamente, se preparando para o rolamento. Técnicas como as flat turns e diferentes cenários de navegação são abordados nos nossos cursos de controle de velames.
Programe-se para realizar esse curso conosco assim que possível, onde inúmeras técnicas específicas para o voo sob o velame são abordadas. E para finalizar, vamos supor que você esteja saltando em um dia com vento mais fortes e ao pousar, o seu velame continua inflado e começa a te arrastar para trás. Uma técnica eficiente é soltar um batoque e puxar o outro por várias vezes até o colapso total do velame. Assim que a situação estiver sob controle, vá para a parte de trás do velame para evitar que a asa infle novamente. Se você não conseguir aplicar essa técnica e estiver sendo arrastado pelo velame, desconecte o RSL e o velame logo na sequência. E assim, vamos finalizando esse capítulo sobre os procedimentos com o velame. Lembre-se que é de sua responsabilidade estudar todo esse material para agir da maneira correta em todas as situações. Fique então atento, pois no próximo episódio vamos lidar com as panes e anormalidades. Te vejo já!